Boa noite a todos. Boa noite. Nós continuamos o nosso estudo do capítulo 5 do Apocalipse. Todo o capítulo até o versículo 9 está contido no vídeo anterior. Esse capítulo 5, se vocês reparam bem, com a Bíblia aberta, ele dá continuação à visão que São João, vidente, apóstolo, autor do livro do Apocalipse, tem da corte celeste, visão que já começa no capítulo 4. O capítulo 5 tem como título na Bíblia Ave Maria, o Cordeiro Redentor e o livro selado. O livro selado é uma linguagem para dizer o plano de Deus escondido para os homens, que agora vai ser revelado aos poucos. Esse livro tem 7 selos, 7 número da plenitude, da totalidade. Em síntese, o futuro é absolutamente desconhecido para os homens. É perfeitamente inacessível para os homens. Mas Deus Todo-Poderoso quis revelá-lo, e essa revelação é paulatina. É aos poucos. E revelação de coisas, ao mesmo tempo consoladoras e espantosas. De coisas que causam serenidade, mas também espanto. Aliás, o futuro convém que ele conste dessas duas realidades. E convém também que ele não seja completamente conhecido aos nossos olhos. Já insisto aqui em repetir o que já disse ad náusea. Se nós soubéssemos de todo o futuro, ou seria desesperador, ou extremamente presunçoso para nós. Porque se soubéssemos de antemão o júbilo que nos aguarda, se já soubéssemos de antemão que iríamos para o céu, que iremos para o céu, é nosso desejo, mas Jesus diz de forma muito sóbria: quem perseverar até o fim será salvo. A salvação será concedida para quem perseverar até o fim. E ainda não chegamos até o fim. Podemos chegar talvez até o fim da aula, ou até o fim da confraternização, mas o fim da nossa vida ainda não chegou, salvos e nosso Senhor decretar que todo mundo vai partir antes da meia-noite de hoje. Continuando, sintetizando o capítulo 5, em que consiste? O apóstolo e vidente vê na mão direita de quem está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Muito bem. Quem é digno, diz um anjo vigoroso, de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém podia abrir o livro ou examiná-lo. O vidente chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, de tirar os selos. Um dos anciãos que integram essa corte, dos 24 anciãos, consola o vidente: não chores. Chama Nosso Senhor de Leão da tribo de Judá. Depois a visão se desloca para o trono, onde estão os 4 animais, no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Já vimos quem é esse cordeiro. Cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos. No encontro passado pedimos, insistimos naquela palavrinha-chave que se encontra no versículo 19 e no versículo 20 do capítulo 1, simbolismo. É Jesus Cristo, 7 chifres, símbolo de toda a força, 7 olhos. O próprio versículo explica que quem são esses 7 olhos. São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Já sabemos que esses 7 Espíritos de Deus evocam o Espírito Santo dos 7 dons, imagem que já apareceu, aliás, em capítulos idos que já estudamos. Depois, os 4 animais, os 24 anciãos, se prostram diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Esse versículo é muito caro para a Igreja Católica Apostólica Romana, no diálogo, não discussão,
com aqueles que dizem que os santos não têm nenhum valor, que o que eles fazem no céu não é rezar por nós e que muito menos a oração deles tem alguma valia para nós. Creio na comunhão dos santos é um dos artigos do credo, curiosamente recitado por todos os protestantes. Todos os protestantes recitam o credo que nós recitamos, que é o credo que foi redigido na época em que ainda não tinha havido essa cisão, essa divisão da igreja. As orações dos santos. E esses santos, toda a igreja de Deus cantam um cântico novo. E foi nesse versículo 9 que nós encerramos o encontro anterior. Tu és digno de receber o livro. É um cântico dirigido a Jesus, o Cordeiro imolado, de abrir-lhe os selos, ou seja, de revelar os segredos contidos na vontade de Deus abscôndita para nós, porque foste imolado, isto é, sacrificado, tu foste morto e resgataste para Deus. O verbo resgatar é redimir. Resgatador e redentor são sinônimos. É um qualificativo bíblico muito profundo aplicado ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao preço de teu sangue. São Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 11, fostes comprado por um alto preço, homens de toda a tribo, língua, povo e raça. Deles fizeste para nosso Deus. Aí chegamos ao versículo 10, com o qual vamos começar o nosso encontro. Continuando o cântico entoado pela igreja triunfante, e deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. A imagem reino de sacerdotes, ou reino e sacerdotes, já apareceu no Apocalipse. Se vocês lembram, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Como é que nós reinamos? Reinamos porque participamos da realeza de Cristo. Se Cristo reina, triunfa, é soberano sobre toda a terra, porque por nós morreu e ressuscitou, e ao ressuscitar triunfou sobre o demônio, sobre o pecado e sobre a morte, aqueles que são novas criaturas em Cristo, aqueles que foram lavados e santificados pelo sangue de Cristo, triunfam nele. Aliás, São Paulo é quem diz, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando a graça de Cristo reina em nós, nós reinamos com ele. Entenda-se, portanto, que não é uma realeza separada de Cristo, é uma realeza que brota da realeza de Cristo. É uma realeza decorrente da nossa comunhão com Cristo, da nossa pertença a Cristo. Somos reis nesse sentido. Certa feita, uma pessoa ouvindo, protestante evidentemente, ouvindo os católicos rezarem o terço, e eu participava, era padre. Então ela disse, eu sinto dificuldade em aceitar que quando vocês rezam esses mistérios gloriosos, que o último mistério que vocês rezam é, no quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Onde está isso na Bíblia? Está aqui. Todo rei tem uma coroa. A coroação de alguém na glória é simplesmente a constatação de que ela participa da realeza, do triunfo, da soberania de Cristo no céu. Mas a coroação de Nossa Senhora não é somente dela. Todos os que estão na glória estão coroados. Lembrem-se dessa imagem, que não é coroa no sentido material, coroa de ouro, de prata ou de bronze, coroa semelhante à coroa da rainha da Inglaterra e de outros reis que ainda existem aqui nesta terra. É uma imagem, um eufemismo para significar a participação no triunfo, na supremacia de Cristo na glória. Tem, portanto, abundantes textos do Novo Testamento acerca dessa realeza, que, aliás, não é nenhuma imagem primariamente neotestamentária do Novo Testamento, é do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 19, versículo 6, vejam só como Javé chama Israel. Mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada.
tais são as palavras que dirás aos israelitas. Essa imagem foi retomada pelo profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 5, a vós chamar-vos-ão sacerdotes do Senhor, de ministros de nosso Deus, sereis qualificados. Vós vos alimentareis com as riquezas das nações e brilhareis com a sua opulência. Então, esse canto novo tem muitas reminiscências do Antigo Testamento. A igreja na glória, por assim dizer, repete algo que não é novidade para São João, nem para Jesus. É uma novidade antiquíssima, que remonta ao livro do Êxodo. Detalhe, o livro do Êxodo, ele trata de acontecimentos do ano 1200 antes de Cristo. Imaginem como essa imagem, reino de sacerdotes, realeza de sacerdotes, é antiga. Muito bem, reinarão sobre a terra. Eu me recordo que no final do vídeo anterior, eu disse que a expressão terra, aqui, ela precisa ser bem matizada no livro do Apocalipse, porque a glória, ela não vai consistir nesta terra, como nós a entendemos agora. Esta terra vai desaparecer. Este céu vai desaparecer. O Apocalipse fala de um novo céu e de uma nova terra. A propósito, vamos dar uma olhadinha no capítulo 21. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Parece que os cientistas, sobretudo os astrônomos, preveem para bilhões e bilhões de anos mais para frente que a Terra vai desaparecer. Parece que ela vai aos poucos, vai demorar. Ela vai se aproximar tanto do Sol que aqui não haverá mais condição de vida. Portanto, cientificamente, já podemos dizer que a Bíblia é verdadeira. Isso não significa dizer que o fim desta terra e deste céu vai ser exatamente quando a ciência está prevendo, daqui a bilhões ou bilhões de anos. O Senhor pode vir a qualquer momento. O fim da história da humanidade, a materialidade do fim, se vai ser com guerra nuclear, se vai ser com isso, com aquilo outro, se vai vir um asteroide, isso para nós é irrelevante. Se vai ser daqui a 10 segundos ou se vai ser a bilhões de anos, isso para nós é irrelevante. O fato é que a palavra de Deus não cai por terra. Vão desaparecer. É muito mais forte do que destruir. Um prédio, quando ele é destruído, ficam os escombros. Mas desaparecer não. Não vai ficar nem o pó. Vai desaparecer. E no seu lugar surgirão um novo céu e uma nova terra. Por favor, aqui a minha pobre imaginação e a minha modesta cultura teológica se calam. Não me perguntem em que vai consistir esse novo céu e em que vai consistir essa nova terra. Aqui eu só posso, no máximo, emitir uma opinião. Nosso Senhor, quando cria para valer. Não cria para depois destruir. Isso se aplica não apenas ao homem, mas também a todas as outras criaturas. Lembrem-se que o homem foi criado no 6º dia. No 7º, Deus descansou. Lembrem-se também que 5 dias antes, Deus vai criando as criaturas. E a cada conclusão, o texto diz, Deus viu que era bom. Sim ou não? Pergunta, como é que Deus faz algo que é bom para destruir e desaparecer? Também custa para um pobre bispo conceber um céu
sem relação com as demais criaturas, as criaturas não racionais. Porém, a Bíblia se limita a dizer isso de forma extremamente sóbria: novo céu e uma nova terra. Está claro? Claro que não. Claro que não, porque a Bíblia não diz tudo. É uma imagem, sem dúvida alguma. Fiquemos com a sobriedade da palavra de Deus. Portanto, não erra, não extrapola a sua imaginação. Aquele que concebe morar com Deus, também incluindo nessa vida eterna os rios, os mares, as árvores. Lembrem-se da extrema sobriedade da palavra de Deus. A vida eterna é o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Fiquemos com a sobriedade categórica do Apocalipse: vi um novo céu e uma nova terra. Está claro? Resposta: não. Então fiquemos assim, e convém que não seja claro. Fiquemos com essa imagem sugestiva e espero que isso aguce a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso interesse, e mais do que detalhes, a vida eterna desperte em nós o desejo de santidade já aqui na terra, para vivermos já agora o céu aqui na terra, como diz Santa Teresinha. Pois bem, reinam sobre a terra, reinam. Prestaram atenção no tempo do verbo. Aqui não estamos no futuro, nem futuro do presente, nem futuro do pretérito. Estamos no presente. Reinam sobre a terra. A realeza dos que pertencem a Cristo já é uma realidade agora. Pelo batismo e pela fé, vivendo na graça de Deus, já somos essa realeza. Pelo batismo, todos os fiéis batizados têm o sacerdócio real. Esse reinado já é uma realidade agora. Porém, é preciso dizer que por causa do pecado, e a possibilidade de pecar vai até o último instante de nossa vida terrena, não se trata de um reino ainda pleno, um reino na sua abrangência, na sua completeza, na sua totalidade, porque é um reino que pode ser perdido. Porque com o pecado, Satanás pode reinar na nossa vida. Porque com a possibilidade de pecar e permanecendo em pecado mortal, essa realeza é perdida. Lembrem-se que Jesus chama o demônio de príncipe deste mundo. O príncipe não reina, mas está ali do lado, sorrateiro, para quando perdermos a realeza de Cristo com o pecado, ele é que passa a reinar na nossa vida. Muito bem. Então, que reinam sobre a terra é uma realidade já presente agora e que atingirá a plenitude na glória. Muito bem, vamos ao versículo 11. Na minha visão, ouvi também, ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades e de milhares de milhares. A expressão miríades, ela não é muito comum na língua portuguesa, mas ela tem um primo, vamos chamar de milhões, ou se quisermos de bilhões, tá bem? Digamos assim que é uma medida, uma quantidade para quantificar, para medir, para numerar a quantidade de anjos. Miríades de miríades, ou seja, milhões de milhões e milhares de milhares. Reparem, esse trono, quem é que está sentado no trono? Primeiro, Deus Pai. Jesus, como recitamos no credo, está sentado à direita de Deus Pai. Mas temos também tronos, onde se encontram os 24 anciãos. Então temos um trono central e temos tronos que estão ao redor do trono de Deus Pai, do trono de Deus Filho. Os 4 animais, nós já sabemos, são os representantes da criação. Um tem face de homem, outro tem face de leão, outro tem face de touro e outro tem face de águia. É a criação extremamente, a criação com tudo aquilo que ela possui de homem
inteligente e de volitivo, de inteligência e de volição, pensar e decidir, homem. Touro, a força. Leão, o atrevimento, a ousadia, a coragem. E a águia, a capacidade de chegar às alturas. É tudo aquilo que há de nobre, que há de forte, que há de ousado, que há de inteligente. Enfim, são os 4 representantes da criação. E os 24 anciãos, 12 mais 12, já citamos aqui o significado de 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos do Cordeiro, representantes da antiga aliança, da nova aliança, do judaísmo e do paganismo, todos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Voz de muitos anjos. Então, José, os anjos têm uma linguagem? Tem. Quem se recorda de como começa o hino à caridade da primeira carta de São Paulo aos Coríntios? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, não serei nada. É um hino muito bonito. Língua dos anjos. Por favor, língua aqui também é uma expressão que não pode ser interpretada ao pé da letra. Eles não têm língua, como nós temos. Eles não têm corpo. Eles são seres espirituais. Mas falam. Mas se comunicam entre si, louvam a Deus e falam também com os homens. Lembrem-se que nesse mesmo capítulo, um anjo se dirige ao vidente. É lógico que a linguagem dos anjos nós não compreendemos, salvo se Deus conceder a capacidade de compreender essa linguagem. Só que aqui estamos no êxtase. A rigor, ninguém consegue compreender a linguagem de Deus, salvo se Deus utilizar uma linguagem que nós possamos compreender, como de fato Ele se utilizou, falando conosco por vozes no Antigo Testamento, por meio dos profetas, e no Novo Testamento por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas essa língua dos anjos, ela é absolutamente incompreensível para nós. Cada um de nós, nesse momento aqui, tem o seu anjo da guarda. Certamente os anjos se comunicam entre si. Nós não conseguimos ouvir. A nossa audição não consegue alcançar, porque não estamos no nível da imanência, da matéria. Estamos no nível puramente espiritual. Excepcionalmente, os anjos da guarda podem falar conosco, podem nos avisar, podem nos advertir, podem nos mandar recados, podem até se materializar, como aconteceu no caso de Ló. Ló foi visitado por anjos. Abraão, no carvalho de Mambré, recebeu a visita de 3 anjos que se materializaram e assim por diante. Muito bem, a voz de muitos anjos. Eu quero crer, e aqui a gente precisa citar os relatos de muitos santos, de muitos místicos da igreja, que se trata um anjo só falando de uma melodia belíssima, de um canto, de um fascínio, algo extremamente fascinante, sedutor, que infunde uma paz inaudita, uma alegria incomensurável. É algo jamais... Imaginem vocês a Filarmônica de Berlim, de Nova York, todas juntas. Não é nada, é muito mais belo, é muito mais profundo, é muito mais doce, mais sonoro, mais suave aos nossos ouvidos. Imaginem todos os anjos, a voz de muitos anjos. É algo que aqui eu humildemente me calo, porque não posso descrever mais. A voz dos anjos. E também digo, vejam, a voz dos anjos maus é o extremamente oposto ao que eu acabei de dizer. Se a voz dos anjos bons, se a audição daquilo que eles falam infunde no nosso coração a paz, a alegria, o encanto, uma música bem tocada, uma melodia, como ela traz paz ao coração. Agora imagine uma música barulhenta, aquela gritaria, aquele barulho. E há determinados gêneros musicais, por favor, não é exagero, não é exagero, o que muitos místicos
dos tempos modernos disseram acerca de certos gêneros musicais barulhentos, não apenas com letras claramente satânicas, com mensagens subliminares, ou não tão subliminares, mas já bem explícitas, mas também o barulho, aquela coisa irritante que perturba, que leva a pessoa a ficar fora de si. Evoca lá de longe a voz de um anjo decaído. Agora vocês imaginem vários anjos decaídos falando de uma só vez. Como te chamas? Meu nome é Legião. Eu fico imaginando, é o diálogo de Jesus com o possesso. Meu nome é Legião porque somos muitos. Eu fico imaginando, naquela hora, o som que nosso Senhor ouviu. Devia ter sido um som terrível. Sabe aquele barulho irritante, que enerva, que assusta, que apavora, que intimida, que perturba, que deixa uma pessoa completamente em parafuso, como diz os jovens, desesperada, angustiada? Deve ser algo assustador. O extremamente oposto da voz dos anjos bons. Eu vi a voz de muitos anjos, em número de miríades e de milhares de milhares. Vejam, não dá para colocar uma máquina calculadora aqui para tentar quantificar os anjos bons que integram a corte celeste e que atuam aqui na terra. Cada pessoa tem o seu anjo da guarda, portanto, pelo menos 7 bilhões e tantos milhões de anjos da guarda. Se confirma o ensinamento de muitos padres da igreja, que cada família tem o seu anjo da guarda, cada cidade tem o seu anjo da guarda. Ao anjo de Laodiceia escreve, ao anjo de Tiatira escreve, ao anjo de Sardes escreve, ao anjo de Laodiceia escreve. Temos muito mais que 7 bilhões de anjos bons atuando na terra, mas é impossível imaginar quantos integram nesse exato momento a corte celeste. É, digamos assim, uma forma humana que São João escolheu para descrever uma quantidade incomensurável de anjos. Deem uma olhada, por favor, no capítulo 7, versículo 9 do Apocalipse. No capítulo 7, versículo 9: depois vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Aqui é de pessoas. Eu penso que podemos afirmar isso categoricamente também para os anjos. É uma grande multidão que ninguém podia contar. Aqui, ela não é exaustivamente quantificada. Miríades de miríades, é como se na língua portuguesa nós disséssemos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, e coloque bilhões nisso, porque não dá para colocar em nenhuma calculadora, em nenhum supercomputador, porque é uma quantidade inimaginável. Anjos que circundavam o trono. Quem são? A corte celeste que se une às criaturas visíveis para exaltar o Cordeiro imolado, o único digno de abrir os selos. Não são poucos os místicos, os doutores, os santos da igreja que tiveram experiência não só do céu, mas também aqui na terra. E são muitos aqueles que descrevem na hora em que a Santa Missa é celebrada. São muitos anjos ao redor do altar, adorando o Senhor, em humilde adoração. Isso não é invenção, não é fanfarronice, não é imaginação dos santos doutores, dos místicos, dos santos e santas da igreja, não. Faz sentido? Faz sentido. Quem é que vem à terra? Quem é que se revela? Quem é que se torna presente no altar com as palavras da consagração debaixo das aparências do pão e do vinho? É o corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Jesus sacramentado. Portanto, é o mínimo que se pode esperar dos anjos na hora da consagração, que de joelhos se prostrem. Por isso, aqui na paróquia de Santo Expedito, não sei quem escolheu aquele sacrário, mas foi de uma felicidade tremenda, lá na Capela do Santíssimo.
2 anjos de bronze ajoelhados diante do sacrário. No mundo espiritual, nós não enxergamos, mas na hora da missa é exatamente isso que acontece. Eu vos garanto. Eu vos garanto. Muito bem. Então temos a corte celeste que é integrada por criaturas humanas e criaturas angelicais. Apocalipse 5, versículo 12. Vamos agora. Bradando em alta voz. Detalhe. Os anjos bradando em alta voz. É alta, mas é bela. Não é gritaria, não é histeria. É o canto dos anjos, nesses termos bem sóbrios que eu acabei de falar, em alta voz. Quando a psicologia de falar alto, a psicologia de falar alto, todos nós sabemos o que está por trás de falar alto. É o desejo de ser ouvido. É a intenção de empenhar todas as forças para que uma ou mais determinadas pessoas, ou mais determinadas pessoas, escutem. Portanto, bradam em alta voz com todas as suas forças. Em Deuteronômio 6,4 se diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ou seja, o louvor a Deus empenha todo o meu ser. Não é somente a minha vontade, mas a minha inteligência, a força também que eu tenho para gritar, para dizer intensamente aquilo que está dentro do meu coração. É o impulso da alegria, é a necessidade que eu tenho de louvar a Deus. Em alta voz, as criaturas, anjos e homens, os 4 animais, os 24 anciãos, essa multidão que ninguém podia contar, que tratamos ainda há pouco, que vamos estudar no capítulo 7, essas criaturas proclamam com todas as suas forças. Deem uma olhada agora. O cordeiro imolado é digno de receber alguma coisa, ou algumas coisas. Deem uma olhada no número dessas coisas. Até nisso, o Apocalipse é cheio de simbolismos. Poder, 1. Riqueza, 2. Sabedoria, 3. Força, 4. Glória, 5. Honra, 6. Louvor, 7. O número da plenitude, o número da totalidade. Em síntese, para Jesus tudo. Ele é digno de receber tudo. E nesses sete, digamos assim, predicados, dos quais Jesus é merecedor de receber, convém chamá-lo assim, nós temos tudo o que Deus tem, tudo o que Deus é. O poder, onipotência. Deus tem o poder, mas não é um poder qualquer, é todo o poder. Omnia, tudo, todas. Omnium, tudo. Potens, potentis, onipotência, todo o poder. Toda a riqueza, só Deus é rico. Toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É belo esse canto. Versículo 13 agora. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que contém, eu as ouvi clamar, aquele que se assenta no trono e ao cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Agora o curioso é que São João lança o seu olhar não apenas para o céu, ele está em êxtase, mas ele ouve também as criaturas que estão aqui na terra, que estão no mar e que estão debaixo da terra. Toda a criação foi feita para louvar a Deus. O Senhor é tão merecedor de honra, de glória, de poder, de majestade, de sabedoria, de soberania, de todos os predicados, que é a criação inteira. São Paulo diz: recapitular todas as coisas em Cristo. A salvação de nosso Senhor Jesus Cristo não foi apenas para os homens. O pecado manchou não somente o homem, mas toda a criação.
Criação que, como diz São Paulo, geme e sofre as dores de parto, aguardando a sua redenção. O Senhor é redentor não apenas dos homens, mas também de todas as criaturas. E as criaturas também participam desse louvor celeste. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Quem é que está sentado no trono? É Deus Pai. Quem é o Cordeiro? É Jesus ressuscitado. O Cordeiro imolado que está de pé. São igualmente merecedores de louvor, honra, glória e domínio, o Pai e o Filho. A citação de João 10:30 é: eu e o Pai somos um. Uma realidade só, um só Deus. O mesmo louvor que é tributado ao Pai que está sentado no trono, é o mesmo louvor tributado ao Filho que está sentado à direita do Pai. Nós cristãos professamos a fé na Trindade, e segundo essa fé, Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. E finalmente, parece que é o último versículo do capítulo 5, versículo 14, e os 4 animais diziam amém. Os anciãos prostravam-se e adoravam. Quem são esses 4 animais? Os representantes de toda a criação. Eles aparecem pela primeira vez no capítulo 1 do livro de Ezequiel e aparecem de novo no capítulo 4 do Apocalipse de São João. Santo Irineu, bispo de Lyon, viu nesses 4 animais o simbolismo dos 4 evangelhos. Já repetimos isso muitas vezes. Mateus, face de homem; Lucas, face de touro; Marcos, face de leão; e João, face de águia. Os representantes da criação diziam amém. Amém é o próprio Jesus Cristo. É uma expressão, uma assertiva que significa é verdade. Amém, ou amen em inglês. É verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse texto já apareceu em Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o amém, isto é, o verdadeiro, aquele que é a verdade, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus. Eis o que diz Jesus. Amém significa verdade, é verdade. Prostravam-se e adoravam. Adoravam a quem? Adoravam aquele que estava sentado no trono, Deus Pai, e o Cordeiro imolado que está sentado à direita do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, à guisa de síntese, este capítulo encerra essa que é uma das muitas visões do apóstolo e vidente João, e é o prelúdio, por assim dizer, da abertura do que tanto São João está aguardando. São João está chorando muito. Não chores, diz um dos anciãos, porque o Cordeiro foi achado digno. E ele vai abrir agora os selos paulatinamente. E, com a graça de Deus, em fevereiro, quando retomarmos, nós vamos começar a conhecer o que Deus tem revelado para o futuro da humanidade. Repito, são coisas ao mesmo tempo espantosas e consoladoras. Não existe um único versículo do Apocalipse assustador que não esteja inserido ou numa frase, ou num versículo, ou num capítulo que tenha uma grande consolação. Por outro lado, não existe um único versículo consolador no Apocalipse que não venha acompanhado, ou que não seja precedido de algo assustador. Mas, Dom José, não é muito contraditório? Não. A própria vida, a nossa própria experiência, até de quem não acredita em Deus. Pergunte para ele se ele vislumbra no mundo em que nós estamos apenas coisas boas e não admite a possibilidade de um sobressalto, de um susto, de uma tragédia, de um assalto, de uma... enfim, vivemos nessa expectativa. Pois bem, transpondo isso para o mundo bíblico, trata-se dos planos de Deus, seja naquilo que Ele quer, vontade, ou naquilo que Ele permite,
Eu não quero, mas eu permito, por um especial desígnio meu, que não compete a vocês, conhecer qual é, mas mais para frente vocês compreenderão. Se não totalmente nessa vida, vão compreender na outra. Porque Deus permite que determinadas coisas aconteçam, que determinadas pessoas ajam e fiquem impunes. Por que determinadas coisas têm que suceder desta forma? Não nos é dado saber agora. O fato é que o bonito da leitura do Apocalipse é que cada versículo assustador, espantoso, vem acompanhado ou se segue após ele algo extremamente confortador. Em síntese, as chaves da história estão com o Senhor. Jesus tem as chaves dos infernos, do céu e também da aventura humana. A história está em suas mãos. Nada escapa do seu desígnio, do seu poder e da sua divina e misteriosa providência. Muito obrigado. Boa noite.